O bandido roubou o banco. Ele tinha o dinheiro, mas tinha um problema. Ele não podia simplesmente gastar essas notas ou a polícia iria perguntar de onde elas vieram. As notas sujas precisavam se tornar limpas antes dele gastar. Veja como ele foi desmascarado. Ele abriu uma pequena loja que vendia hambúrguer de verdade, mas ele mentia sobre quantos hambúrgueres eram vendidos. Ele dizia que vendeu 50, mas na verdade só tinha vendido 1. Então ele adicionava todo o dinheiro roubado no caixa, fingindo que vieram da loja. Quando alguém perguntava, ele dizia que as notas vieram de lá e mostrava as provas falsas. Mas a polícia começou a encontrar algumas coisas que não batiam, e ele foi preso pelo crime de lavagem de dinheiro. Se você perceber que o seu amigo tá com o zíper aberto em público, não diga pra ele fechar em voz alta. Você vai acabar constrangendo ele. Ao invés disso, vá até lá e feche você mesmo. Se você for preso e condenado à pena de morte, coloque a roupa mais bonita que você tiver. Esse vai ser o outfit do seu fantasma quando você morrer. Se você for conversar com alguém mais velho por mensagem, tome cuidado com siglas e abreviações. Eles geralmente querem dizer outra coisa e podem gerar um mal entendido. Se alguém tiver parecendo bêbado, mas não tiver tomado álcool, peça pra pessoa sorrir. Se um lado da boca tiver caído, ela pode estar tendo um AVC. Quando os astronautas fazem cocô no espaço, eles primeiro se posicionam cuidadosamente sobre a pequena abertura e usam pequenas tiras no chão para segurá-los no lugar. Eles então usam um fluxo de ar que suga o cocô para um recipiente de armazenamento, enquanto o sistema de vácuo separado coleta o xixi. Então o cocô é selado a vácuo e armazenado para descarte, até que possa ser queimado ao entrar na atmosfera. Ele queimou suas iniciais no fígado com um laser de alta potência. Depois costurou a paciente e agiu como se nada tivesse acontecido. Mas uma semana depois, o novo fígado começou a falhar. A paciente voltou, mas dessa vez ela foi tratada por um médico diferente e ele rapidamente encontrou as iniciais dentro. O cirurgião admitiu que não era a primeira vez que ele marcava um paciente e acabou perdendo sua licença médica. Se você for sequestrado, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, não grite por socorro. Ao invés disso, grite fogo, pois as pessoas são muito mais propensas a reagir a isso. Se puder, deixe itens pessoais como relógio, sapato ou anel. Isso pode ajudar a polícia a rastrear seu caminho. Se você ainda conseguir enxergar, observe pontos de referência como parques, lojas, qualquer coisa reconhecível para saber onde está indo. Se não consegue enxergar, memorize o número de curvas e a duração da viagem mentalmente. Suas melhores chances de escapar são nas primeiras 24 horas, enquanto ainda tem energia. Preste atenção nas conversas e quando surgir a oportunidade, corra para escapar. Se eu fosse colocado no Round 6, é isso que eu faria para vencer. Na batatinha frita, eu jogaria normalmente até o final, onde eu acamparia bem na linha de chegada e empurraria as pessoas para baixo. Claro que agora todo mundo me odiaria, então eu gritaria no meio da noite: eu já joguei esses jogos antes, e reuniria um grupo de minions para decidir a votação de continuar o jogo ou não. Eu votaria para encerrar os jogos e iria entrar do lado do jogador 456, que é ótimo, já que ele é o principal e o roteiro não vai matar ele. Quando sobrasse só a gente no jogo final, eu diria pra ele que dou 60% do prêmio se ele desistir. Ele desiste e eu digo que tava mentindo, o guarda atira nele e eu ganho. Toda a sua turma tem que fazer uma apresentação. É melhor ser o primeiro ou ir por último? Seu amigo Labs decide ser o primeiro. Por sorte, o professor vai dar uma nota boa, pois não tem ninguém com quem comparar. Por outro lado, Rafael escolhe ser o último e passou a aula inteira nervoso. Além disso, percebeu que em cada apresentação explicaram vários pontos que ele pretendia abordar. Eu te recomendo ir em segundo ou terceiro. Assim você observa o primeiro e evita os erros mais comuns. Essas são crianças geniais que conseguiram enganar o sistema. Um garoto da 6ª série tava um dia na escola quando sem querer tocou em um chiclete grudado na cadeira. Ele ficou tão irritado que perguntou à professora se poderia ser pago para tirar todos os chicletes. Ela aceitou e disse que pagaria $5 para cada um que ele tirasse. Quando ele terminou a sala, o diretor descobriu e fez uma proposta para que ele limpasse todos os chicletes do refeitório. Depois de ganhar um bom dinheiro, ele teve uma ideia genial. Começou a vender chicletes para os outros alunos. Naturalmente, as pessoas começaram a colar chicletes embaixo das mesas e ele aparecia pra limpar. Ele conseguiu ganhar um bom dinheiro até proibirem a venda de chicletes. Essas são pegadinhas que deram ruim pra caramba. Em 2001, um DJ na Inglaterra achou que seria uma boa ideia pregar uma peça nos fãs. Ele disse no show que viu um navio parecido com o Titanic em um lugar com penhasco alto. Então muitos foram até lá pra ver o navio. Mas tanta gente se reuniu que parte do penhasco caiu. Felizmente ninguém se feriu, mas o DJ teve sérios problemas. Em 2003, nos Estados Unidos, um funcionário quis pregar uma peça no seu chefe dizendo que a loja onde ele trabalhava estava sendo roubada. Antes que ele pudesse revelar que era só uma brincadeira, o chefe ligou pra polícia. Quando os policiais chegaram, viram que era uma pegadinha e o funcionário acabou sendo preso. Esses são os criminosos mais bonzinhos do mundo. Um homem invadiu uma casa pra roubar o cortador de grama, mas quando ele viu que o jardim tava totalmente bagunçado, ele decidiu cortar. Quando ele tava terminando o jardim de trás, o dono da casa acordou e chamou a polícia. Ele conseguiu escapar e o dono da casa desistiu da denúncia. Na Inglaterra, um ladrão entrou na casa de uma idosa pra roubar objetos de luxo, mas quando ele entrou, percebeu que ela realmente era muito pobre.
pobre. Ele sentiu tanta pena que deixou uma nota de $2 na mesa, com uma mensagem: "Você precisa mais que eu". Dois caras perceberam que estão fora de forma e decidiram começar a ir pra academia. O primeiro se aventurou, comprou uma roupa cara e se matriculou na academia mais premium da cidade. O outro simplesmente calçou um tênis e se matriculou na academia de R$50 no fim da rua. No primeiro dia, o cara azul se esforçou ao máximo. Ele achava que quanto mais esforço, mais rápido veria os resultados. O cara vermelho simplesmente fez da academia parte da sua rotina. Depois de um mês, o cara azul se olhou no espelho confuso. Ele tava exausto, mas a balança mal se mexeu. O cara vermelho ainda sem mudanças visíveis, mas ele tá curtindo o processo. 3 meses depois, o cara azul tem pesadelos com esteiras e halteres que ele passou a odiar. O cara vermelho, porém, agora adora e virou um hábito. Ele retirou uma bola de gordura e comida podre, o que desobstruiu o cano. Mas o restaurante se recusou a pagar, dizendo que era caro demais. Então, na manhã seguinte, ele voltou com um balão. Ele enfiou na caixa de gordura e o inflou, bloqueando o cano, o que fez a cozinha inundar com água suja. Ele disse que não removeria a menos que fosse pago dentro de 1 hora. Sem ter outra escolha, os donos entregaram o dinheiro e o encanador retirou o balão. Esses assassinos foram liberados da prisão por acidente, mas você não vai acreditar no que eles fizeram depois. Numa noite, os guardas de uma prisão da Suécia esqueceram de trancar a cela de 3 presos. Só que ao invés de fugir da prisão, os 3 foram direto pra cozinha e começaram a fazer um bolo de chocolate juntos. Quando terminaram, eles fizeram uma cabaninha com cobertor e comeram o bolo assistindo TV. Algumas horas depois, os guardas perceberam que eles estavam soltos. Eles encontraram os 3 tranquilos na cabaninha, sem nenhuma intenção de escapar. Os prisioneiros voltaram pra cela e disseram que tiveram a melhor noite da vida deles. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox. Primeiro, vá até o supermercado e compre um buquê. Vá até o parque e dê as flores pra alguém desconhecido. O cupido vai aparecer pra fazer alguém se apaixonar por aquela pessoa. Pegue o arco do cupido e coloque uma arma de Nerf no lugar. Ele vai ver que ela não tem mais efeito e vai desistir de trabalhar. O chefe dos cupidos vai ficar bravo porque ele não tá mais trabalhando. Leve ele até seu filho e diga que ele pode virar um novo cupido. Agora ele vai ser contratado e vai ter que trabalhar pra sempre. Uma bomba foi amarrada ao redor do pescoço de um entregador de pizza em 2003. Ele afirmou que foi forçado a assaltar um banco por estranhos, que prenderam o dispositivo nele. Depois do assalto, foi instruído a seguir uma série de pistas que desarmariam a bomba em contagem regressiva. No entanto, as pistas o levaram em círculos, e a polícia o prendeu enquanto ele ainda tentava resolvê-las. Ele implorou por ajuda enquanto o cronômetro da bomba diminuía. Eventualmente, foi revelado que esse homem na verdade estava envolvido no plano. Os outros cúmplices disseram a ele que a bomba era falsa, mas quando o tempo se esgotou, o dispositivo explodiu, matando-o instantaneamente. Um homem caiu sobre uma mangueira de ar e o bico perfurou suas nádegas. Essa na verdade era uma mangueira de ar de alta pressão, e ela bombeou ar para dentro do corpo a 100 psi. Em minutos, o homem inchou até o dobro do seu tamanho normal. Seus colegas de trabalho correram para interromper o fluxo de ar, mas ele já tinha inflado como um balão. O ar havia preenchido seu abdômen, tórax e até o rosto. Os paramédicos tentaram tratá-lo, mas a pressão era tanta que empurrava o catéter para fora da pele. O homem desinflou e voltou ao normal após 3 dias e acabou sobrevivendo. Um homem disparou vários tiros em um cacto no deserto do Arizona em 1982. Ele fez isso apenas por diversão, mas o cacto começou a rachar, e esse cacto era um saguaro, com mais de 6 metros de altura e pesava milhares de quilos. De repente, um pedaço enorme do cacto se quebrou e caiu em cima do homem. Ele foi totalmente esmagado pelo peso e morreu logo em seguida. Essa é a diferença entre um bom advogado e um mau advogado. Primeiro, tem o histórico. Um bom advogado mostrará os casos que ganhou, enquanto um mau advogado pode se gabar dos prêmios na sua área. Mas a maioria dos prêmios de área podem ser comprados, o que os torna sem sentido. Mas se fosse só isso, seria bem simples, só que também tem as taxas. Um bom advogado será franco e claro sobre suas taxas, mas um mau advogado evitará falar sobre elas e adicionará cobranças aleatórias à sua fatura. Por fim, tem a comunicação. Um bom advogado explica tudo em uma linguagem simples e fácil de entender. No entanto, um advogado ruim usará palavras jurídicas confusas e levará uma eternidade para responder. Como sobreviver a um tsunami? Quando você estiver na praia, você vai ver a onda se aproximando lá de longe. Então você vai correr para pegar uma barreira de concreto e colocar na areia. Vá correndo até seu carro e dirija até o mais longe que puder. Quando você estiver longe o suficiente, volte acelerando e bata o carro na parede de concreto. Você vai voar pela janela e cortar o tsunami, aterrissando em segurança do outro lado. Os pais do seu amigo rico convidam você para dormir na casa deles. Faça isso para não passar vergonha. Abaixe-se para cumprimentá-los, deixe seus sapatos do lado de fora antes de entrar e não tire fotos nem pergunte o preço de itens de luxo. Se você acidentalmente quebrar algo, não esconda. Eles provavelmente têm câmeras por toda a casa. Por outro lado, se você precisar de algo, sempre peça para um mordomo e nunca para os pais, pois isso é desrespeitoso. Mas você pode ficar confuso porque tem muitas toalhas no banheiro. Lembre-se, quanto maior, melhor. Use a toalha pequena para lavar as mãos, a média para secar o rosto e a grande para o corpo inteiro. É
assim que você pode ensinar seu filho a não falar com estranhos online. Quando ele fizer 10 anos, coloque um jogo online para ele jogar. E como qualquer criança, ele vai falar no chat de voz. Mas o que ele não sabe é que você vai entrar